O Salão Nobre da Câmara Municipal de São Pedro do Sul foi palco ontem ao final da manhã para a realização de uma conferência de imprensa onde Vítor Figueiredo analisou ao pormenor o incêndio que afetou o concelho durante a passada semana. O autarca sombedrense voltou a lamentar a falta de meios nos primeiros dias de incêndio, o que contribuiu, na sua opinião, para que as chamas tivessem consumido cerca de 12 mil hectares de área no concelho sombedrense. O incêndio correu durante praticamente uma semana, mas os primeiros dias eram cruciais. Toda a gente sabe que o combate a um incêndio se deve processar nas primeiras horas. Isto em São Pedro do Sul não aconteceu. E o que aconteceu foi que, efetivamente, durante praticamente 4 dias, não tivemos praticamente ajudas externas nenhumas. Se as tivéssemos tido, a tempo e horas, tínhamos evitado a calamidade que aconteceu no concelho de São Pedro do Sul. E estamos a falar numa área ardida de 12 mil hectares, o que corresponde a 1/3 do nosso concelho. A questão do incêndio causou prejuízo prejuízo ao Estado, porque não tendo atacado a tempo e horas, fez com que tivesse de deslocar muitos meios aéreos para esta região, tivesse de deslocar cerca de 1 milhar de homens e largas centenas de viaturas para vir combater este incêndio. Quando se o mesmo tivesse sido combatido a tempo e horas, nada disto teria sido necessário. E depois provocou também pobreza nas nossas populações, porque com a queima dos seus pastos e com a queima da sua madeira, as populações ficaram mais pobres. Vítor Figueiredo aproveitou ainda a conferência de imprensa para responder a críticas de Jaime Soares, presidente da Liga de Bombeiros, a propósito do incêndio de São Pedro do Sul. E ao contrário daquilo que um senhor veio para a televisão dizer, que não tinha encontrado pontos de água no concelho de São Pedro do Sul, meus senhores, temos aqui 48 pontos de água. Temos aqui 8 pontos de água aéreos, temos aqui 26 mistos, que dá para aéreos e terrestres, e temos 14 pontos de água terrestres. E como disse, houve alguém responsável neste país que proferiu declarações em que dizia que o concelho de São Pedro do Sul não tinha pontos de água. Tenho aqui a prova, meus senhores. Ainda respondendo àquele senhor de barbas que veio para a televisão falar, em que dizia que não tinha havido ações de sensibilização, minhas senhoras e meus senhores, este ano, como nunca, fizemos 20 ações de sensibilização em todas as freguesias, nomeadamente os nossos técnicos e a GNR, tendo ido às freguesias, nomeadamente às igrejas, e no púlpito da igreja fizeram ações de sensibilização junto das populações. Estamos a falar em 20 ações de sensibilização este ano, entre 10 de abril e 19 de junho. Também respondendo ao mesmo senhor que diz que havia muito mato à volta das casas, efetivamente há, e não se consegue controlar tudo. Mas a verdade é que este ano, e como nunca, fizemos 194 notificações para limpeza dessas mesmas matas à volta das casas, sendo elas 93 em área inserida em área florestal e 101 inserida em zonas urbanas. O autarca sombedrense referiu-se também ao Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, que, segundo o próprio, continua à espera de aprovação nacional. No que diz respeito ao Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, também há pessoas que também falam sobre isso. A verdade é que o nosso plano está feito, tenho aqui comigo, e só não foi acionado porque foi enviado no dia 1 de dezembro de 2015 para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, e desde essa data até ao momento, e já passaram 8, 9 meses, a verdade é que desde esse momento até agora ainda não foi aprovado, nem nada nos foi dito sobre o mesmo. Vítor Figueiredo avançou depois com os dados relativos a prejuízos em edifícios nas várias povoações. No que diz respeito a habitações e palheiros queimados, temos aqui a listagem. Freguesia de Manhoce, povoação de Vilarinho, 1 palheiro. Povoação de Malfeitoso, 2 palheiros. São Martinho e Covas do Rio, na povoação de Soito, 5 palheiros, uma casa de habitação. Em São Martinho, 3 palheiros. Em Deilão, uma casa de habitação com anexos e um canastro. Na freguesia de Carvalhais, na povoação da Arada, 2 casas de habitação, uma casa com telhado queimado, 2 canastros, um moinho e uma máquina queimada. Na povoação da Póvoa das Leiras, 1 palheiro e um canastro. Na freguesia de Sul, no Trigal, uma casa de habitação de voluta.
No Outeiro, um palheiro. Na Amoreira, um palheiro. Em Macieira, 3 palheiros e um canastro. Estes são os estragos significativos no que diz respeito a edifícios urbanos. No período de perguntas e respostas, Vítor Figueiredo foi questionado sobre o facto de não ter sido acionado o Plano Distrital de Defesa da Floresta. Vamos ao teu lado político. Como o senhor disse, o fogo foi um incêndio importado, veio de Aroca, Conselho de Aroca, Distrito de Aveiro, entrou em São Martinho das Moitas, Conselho de São Pedro do Sul, Distrito de Viseu. Ou o Sr. Presidente da Câmara ou o Sr. Secretário de Estado não cumpriram com as terminações, porque sendo um fogo de caráter interdistrital, não devia ter sido acionado o Plano Distrital da Defesa da Floresta, que na ausência de coordenador civis é uma competência do Secretário de Estado da Administração Interna. Olha, ainda bem que põe a questão nesses termos, porque a minha opinião é precisamente essa. Eu penso que realmente o problema foi mesmo este. É que a partir do momento em que o Códiz Aveiro, o fogo entra na área de Viseu, na minha opinião, e na minha modesta opinião, e é isso que o inquérito deve averiguar ou não, penso que o Códiz Aveiro, como tinha outros fogos na área de Aveiro, preocupou-se mais com os outros fogos, esqueceu-se deste. O Códiz Viseu, por sua vez, também, como tinha também outros fogos na área dele, e como este era importado da zona da Aroca, também provavelmente, poderá não se ter preocupado tanto sobre isto. Seja como for, será o inquérito a averiguar realmente isso que aconteceu. Agora, o que eu quero dizer é que o que eu não queria era que acontecesse mais para o futuro aquilo que realmente aconteceu. Mas não terem acionado à semelhança do que aconteceu no Porto, na Madeira, e não sei mais onde, que já não tenho cabeça para isso, não terem acionado o Plano Distrital da Defesa da Floresta contra incêndios, numa altura em que o Distrito está sem meios, não é que isto não permitiria responder à sua preocupação de colocar mais meios no terreno? Não lhe sei responder a isso. A Vítor Figueiredo foi ainda solicitado que quantificasse os prejuízos causados pelas chamas. Como pode calcular, é muito difícil contabilizarmos aquilo que foi queimado. Nós não temos condições, nem meios humanos, para andar agora a contarmos quantos pinheiros se queimaram, quantos eucaliptos se queimaram. Porque mais grave do que isso é os custos que vai ter para o futuro. Nós, como disse, a nossa serra, 6 meses sem gado, vai implicar que as nossas populações vão vender o gado. E as nossas populações vendendo o gado, as pessoas não têm nada que as agarre à terra. Não as tendo nada que as agarre à terra, vai haver desertificação. Havendo desertificação, a situação cada vez vai piorar. Ou seja, aquilo que aconteceu agora, cada vez será pior para o futuro. Por muito nós venhamos a ter o melhor ordenamento do território ou não, nós sem populações nas nossas serras, as situações irão prejudicar. E depois iremos ver também quais são os prejuízos que iremos ter no que diz respeito à questão da madeira. Realmente a madeira tendo sido queimada, os nossos madeireiros vão ter que fechar as portas, vão ter que desempregar os seus funcionários. Isto são tudo custos que nunca se vai conseguir contabilizar. Vítor Figueiredo ontem, durante a conferência de imprensa que promoveu no Salão Nobre da Câmara Municipal para analisar ao pormenor o incêndio da passada semana. Os deputados do PSD eleitos pelo Círculo de Viseu, membros da Comissão Política do PSD de São Pedro do Sul e eleitos locais, visitaram ontem áreas do concelho atingidas por o incêndio da passada semana, que começou em Aroca, no distrito de Aveiro, e durou cerca de uma semana. O objetivo da visita foi, na opinião dos sociais-democratas, não só conhecer no terreno o impacto do incêndio e transmitir uma palavra de solidariedade às populações afetadas e aos bombeiros, mas também iniciar o processo de fiscalização e de responsabilização política. Na conferência de imprensa realizada ao final da manhã em Santa Cruz da Trapa, o vereador social-democrata na autarquia São Pedrense, Adriano Azevedo, defendeu que o incêndio devia ter sido extinto à chegada ao Conselho e atribuiu responsabilidades ao Presidente da Câmara por tal não ter ocorrido. Todos têm conhecimento que a Autoridade de Proteção Civil máxima no Conselho é o Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara tem informações privilegiadas daquilo que está a acontecer relativamente aos incêndios, e neste caso em relação ao incêndio de Aroca. Sabia exatamente qual era a evolução do incêndio quase hora a hora, porque essas informações são-lhe prestadas correntemente. É porque é que não convocou
a Comissão Municipal de Defesa da Floresta, onde estão os agentes todos envolvidos no combate aos incêndios e até na prevenção, desde a GNR, aos militares, aos bombeiros, aos sapadores florestais, etc., no sentido de equacionar uma estratégia capaz de apagar o incêndio quando ele transitasse para o Conselho, porque havia linhas de água, havia aceiros e havia condições exatamente para que isso acontecesse. E o que nós sabemos é que essa reunião não aconteceu. Tivemos tempo para fazer essa reunião, a situação era do conhecimento geral e não aconteceu. E daí que as pessoas todas se questionem, e hoje é um dado adquirido, que o incêndio podia ter sido apagado exatamente na transição para o Conselho. Adriano Azevedo criticou ainda o facto de Vítor Figueiredo não ter envolvido as técnicas florestais da autarquia em todo o processo de combate ao incêndio. Por que razão é que o Sr. Presidente da Câmara não envolveu desde a primeira hora as técnicas do Gabinete de Gestão Florestal, quando são elas, e temos 3 técnicas no Conselho de São Pedro do Sul, quando são elas que efetivamente conhecem o terreno, sabem as infraestruturas em termos de localização, conhecem os agentes todos que podem ajudar na prevenção e no combate, desde o primeiro momento, têm uma relação privilegiada com todas as outras entidades e agentes de proteção civil e, portanto, deviam ser envolvidas de imediato na articulação e no planeamento. Pois essas técnicas foram completamente marginalizadas desde o início até ao fim. O vereador social-democrata criticou também o facto de não ter sido acionado o Plano Municipal de Emergência. O Sr. Presidente da Câmara não conseguiu planear a estrutura de combate ao incêndio no momento preciso. Deixou passar dias. Então, mas quando a situação era catastrófica, quando a situação estava incontrolável, não era normal que o Sr. Presidente da Câmara acionasse o Plano Municipal de Emergência. O Plano Municipal de Emergência ia permitir não só ele ter o controle total em termos do comando daquilo que são as operações de combate ao fogo, como requisitar meios, não só no Conselho como exteriormente ao Conselho, para fazer face a uma emergência. E então, de certeza absoluta, que nós teríamos em muitas das aldeias pessoal qualificado de proteção civil, eventualmente de todos os concelhos, porque até podia pedir o plano distrital de emergência através dos seus colegas de câmaras municipais e, portanto, tudo isto seria eventualmente minimizado se este planeamento, se esta estratégia efetiva estivesse no terreno, tivesse sido pensada, tivesse sido monitorizada. Isto também não aconteceu. E a gente pergunta, mas porquê? É preciso responder estas questões, porque o Sr. Presidente da Câmara continua a fugir às responsabilidades, a mandar as responsabilidades para terceiros, quando ele tinha os mecanismos, desde a parte inicial e depois no desenvolvimento do incêndio, exatamente para acudir a esta situação. O deputado social-democrata Leitão Amaro afirmou existirem sinais de que o processo de combate pode não ter corrido bem e referiu-se igualmente ao inquérito aberto pelo Governo. Leitão Amaro afirmou ainda ter tido conhecimento de alertas por escrito feitos ao presidente da autarquia que alegadamente ficaram sem resposta. Há sinais de que as coisas podem não ter corrido bem, para enorme prejuízo das populações desta terra, e nós queremos apurar isso. Saudamos naturalmente a existência de um inquérito ao que se passou em São Pedro do Sul. Eu creio que isso já significou da parte do próprio Governo um reconhecimento de que falhou, mas é preciso que esse apuramento seja feito e nós vamos estar atentos e escrutinar o resultado, mas também já agora, porque há e se trata de avaliação e fiscalização da resposta das autoridades políticas, saber que não há apenas atuação e responsabilidade nacional, por isso, do Governo, mas há também local. E esperamos, em primeiro lugar, que esse inquérito que está a ser realizado avalie todos os níveis de atuação e, por isso, avalie também a atuação do Governo local. Há sinais que aqui foram já transmitidos pelo Sr. Presidente da Comissão Política do PSD e pelo Sr. Vereador de que algo pode ter corrido mal, ou várias coisas podem ter corrido mal na resposta local, e não estamos a falar apenas do momento de combate. Há sinais, há informações de que houve alertas, até por escrito, feitos ao Sr. Presidente de Câmara relativamente a necessidades que eram condições absolutamente indispensáveis para que o combate pudesse ter sido feito em algumas aldeias e lugares que acabaram por ficar isolados.
A informação que temos é que esses alertas foram feitos para intervenções, muitas delas simples, que tinham que ter sido feitas, e o município, a Câmara Municipal, o Sr. Presidente, não correspondeu e não respondeu. Mas depois, e portanto, isso era tempo de prevenção, mas depois há sinais também de que as coisas não correram bem da parte da Câmara Municipal e do Presidente da Câmara Municipal relativamente ao combate. À semelhança do que já havia acontecido com Vítor Figueiredo, também António Leitão Amaro foi questionado com o facto de não ter sido acionado o plano distrital de emergência. As respostas. Não foi ativado o plano municipal de proteção civil. Esse não foi. Já sabemos. A desculpa é que está na Autoridade Nacional para aprovar desde dezembro. E o plano distrital de emergência de proteção civil também não foi ativado. Quando no anterior governo foram extintos os governos civis, essa responsabilidade passou para o Secretário de Estado da Administração Interna. Vão pedir as responsabilidades políticas ao Secretário de Estado da Administração Interna ou não? Porque se houvesse esse plano distrital, talvez é do tamanho da esperança, mas enfim, talvez as coisas pudessem ter sido mitigadas. Portanto, há aqui claramente a responsabilidade política. O que é que os seus deputados, e estão aqui 4, incluindo o vosso coordenador da Comissão Parlamentar de Agricultura, o que é que vão fazer para pedir estas responsabilidades? Porque vão pedir responsabilidades políticas ao seu secretário de Estado, que era a quem incumbia a ativar ou mandar a ativar esse plano distrital de emergência e de defesa da floresta contra. Relativamente ao plano local, falou no plano de emergência. Eu devo-lhe dizer que o plano está aprovado localmente. É verdade que aparentemente falta concluir o processo de homologação. Ele próprio está publicado e é do conhecimento, e está publicado no portal da internet da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, aprovado em maio de 2015. E, portanto, a não ativação do plano, ou, se quiser, dos instrumentos que lhe precedem, porque já há instrumentos em vigor, defesa da floresta designadamente. Esta é uma nova geração de plano. Há instrumentos em vigor. A não ativação, a não coordenação dos trabalhos da autoridade principal da proteção civil ao nível local são responsabilidades que existem. Agora é preciso apurá-las até há um plano em que serão, com certeza, os senhores vereadores e os membros da Assembleia Municipal, que integram eleitos e presidentes de junta, que devem fazer. Agora, a avaliação e o inquérito que está a ser feito ao nível nacional deve envolver a avaliação da intervenção de todas as entidades. E nós esperemos que o Governo, ao conduzir o inquérito, não vai querer branquear responsabilidades de nenhum dos níveis. António Leitão Amaro, deputado do PSD, ontem numa conferência de imprensa em Santa Cruz da Trapa. O Ministro da Agricultura anunciou ontem que pretende abrir até 15 de setembro as candidaturas aos apoios aos agricultores lesados pelos incêndios, que serão de 80% da despesa não coberta pelos seguros e de 50% para agricultores sem seguros. As condições de acesso aos apoios e os montantes estão já definidos e, segundo o Ministro, para incentivar a realização de seguros na agricultura, os agricultores que seguraram as suas explorações poderão receber 80% da despesa não coberta pelas seguradoras. Os agricultores sem seguros vão reabilitar as suas explorações afetadas pelos incêndios deste verão, podem receber 50% dos gastos que terão. A Polícia Judiciária anunciou ontem ter detido um homem de 53 anos de idade numa localidade do concelho de Celúrico da Beira pela posse de arma proibida de fogo e de munições. A detenção levada a cabo após informações de desacatos entre membros da mesma família teve lugar depois de uma busca domiciliária. O homem vai ser julgado em processo sumário. A Guarda Nacional Republicana de Viseu anunciou ontem a detenção de um homem de 22 anos de idade suspeito de tráfico de droga na localidade de Boa Aldeia, concelho de Viseu. Segundo a GNR, na última terça-feira, na sequência de desacatos na feira de Pedrão, em Boa Aldeia, foi feita uma revista aos intervenientes, tendo sido apreendidas 29 doses de AX a um deles. O suspeito foi restituído à liberdade e notificado para comparecer no Tribunal da Comarca de Viseu.
Lafões FM. Por si, damos todas as notícias. Lafões FM. Mesmo as más. Doa a quem doer.